Boa noite, sejam todos bem-vindos a este encontro interinstitucional promovido pela Faculdade Católica do Maranhão em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O objetivo deste encontro é apresentar de maneira muito geral, mas sem perder os detalhes essenciais, a nossa proposta que está sendo celebrada entre as duas instituições, a Faculdade Católica do Maranhão e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Participa, então, desta conversa o professor Fábio, que representa o programa de pós-graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, professor. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Esse Minter em Filosofia, contextualizando brevemente, antes de passar a palavra ao professor Fábio, ele surge, então, de uma parceria celebrada entre as duas instituições já citadas, a Faculdade Católica do Maranhão e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na primeira hora foi celebrada uma proposta de mestrado interinstitucional, atualmente sendo realizado em teologia, Nós estamos com um Minter em teologia em andamento. Dado o sucesso e a adesão dos alunos e alunas, dos mestrandos para este Minter em teologia, pensamos dar um passo mais além com o mestrado em filosofia, possibilitando, então, formações de alto nível nos dois cursos oferecidos pela própria instituição. A Faculdade Católica do Maranhão oferece cursos nas áreas de graduação em filosofia e teologia. Por isso, então, a proposta desses Minteres em teologia e agora em filosofia. E o objetivo deste encontro é apresentar, então, os objetivos, as expectativas institucionais, um panorama geral e acadêmico de como funcionará esta proposta de Minter em filosofia, bem como também um espaço para tirar dúvidas dos pretensos candidatos ao mestrado em filosofia, bem como apresentar a estrutura acadêmica do programa, as linhas de pesquisa, como se dará a orientação dos mestrandos, enfim, aspectos institucionais, acadêmicos, pedagógicos, relevantes, então, para a realização dessa proposta interinstitucional. Professor Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo a este encontro, bem-vindo à nossa faculdade, uma alegria, então, podermos juntos fazermos esta parceria institucional. Professor Carlos Brito, que representa a instituição, foi o seu parceiro de caminhada ao longo desse período de construção, e não pôde estar aqui presente, mas justificou também a sua ausência, está acompanhando também à distância, e o importante é perceber que estamos crescendo cada vez mais e nos inserindo nesse cenário aí de pesquisa acadêmica. Então, inicialmente, para a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o programa de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, um pouco da excelência desse programa, como é que esse programa está organizado, como é que esse programa funciona dentro da Pontifícia Universidade Católica, como é que esse programa se insere hoje no cenário nacional da pesquisa filosófica. Bom, todos me ouvem bem, primeiro? Estão me escutando bem? Por vezes eu tenho um problema com o meu fone, tem mau contato, mas eu acho que agora está funcionando bem. Então, antes de tudo, queria saudar a todos que estão agora nos acompanhando, uma boa noite, a todos, especialmente ao Anderson, que aqui fazia a apresentação inicial. Obrigado pelas palavras, saúdo a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois, porque ficará gravado o nosso encontro, poderá ajudar no sentido de responder algumas questões e trazer para todos e todas vamos dizer assim, um panorama de como nós estamos pensando e construindo
este Minter, né, que é na verdade, o que significa Minter, né? Ele é mestrado interinstitucional, né, entre duas instituições, portanto, ele é fruto de uma cooperação acadêmica que nós iniciamos já em termos de um projeto ano passado, que foi levado a CAPES e aprovado recentemente em maio, e que, portanto, agora nos coloca numa fase já inicial de seleção, né, dos candidatos, e que tem o objetivo de iniciar já no segundo semestre deste ano. E as instituições parceiras são fundamentalmente, então, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, a PUC, em especial o programa de pós-graduação em filosofia, que é a nota 7 na CAPES, é a nota máxima de excelência entre os programas. Então, recentemente nós mantivemos a nota 7, né? Já tínhamos obtido na outra ocasião e agora mantivemos a nota 7. E a Faculdade Católica do Maranhão, FACMA, né, que é para nós uma grande alegria, né, de poder contar com essa possível cooperação, dando continuidade a um trabalho que já vem sendo feito, como o professor Anderson mencionou, em um Minter no campo da teologia. Né? Então, uma experiência que tem sido muito profícua, né, ao que nós temos conversado, e que tornou possível pensar, almejar também um Minter no âmbito da filosofia. Para nós é certamente uma oportunidade também muito importante, interessante, né, de nos fazermos presentes, né, em outras regiões de uma forma um pouco diferente do que normalmente acontece, quando de maneira individual, muitas vezes, o candidato ou a candidata vem se apresentar ao nosso programa na seleção aqui do nosso programa de pós-graduação em filosofia. O Minter, ele possibilita, mediante essa cooperação, que a gente pense e trace vamos dizer assim, um programa de mestrado com todo o perfil do nosso programa de pós-graduação, com os professores do nosso programa de pós-graduação, com a qualidade técnica dos professores aqui, de tudo que é oferecido pela universidade, mas que isso seja feito em cooperação com outra instituição que termina sendo, vamos dizer assim, a instituição parceira na qualidade de instituição receptora, como nós chamamos. Então, tem a instituição proponente e a instituição receptora, que são parceiras na iniciativa, que trabalham conjuntamente, as coordenações sempre vão construir isso em diálogo, e é como a gente vem fazendo, já o professor Carlos de Brito e eu, temos feito isso desde o ano passado, pensando nos ajustes para que a gente possa oferecer na Faculdade Católica do Maranhão, em São Luís, um mestrado em filosofia, com toda a orientação, com toda vamos dizer assim, os recursos do nosso programa de pós-graduação, numa outra cidade, numa outra região. E isso tem em vista vários objetivos, além da própria formação de novos mestres em filosofia. A ideia é que a gente possa fazer pontes, que a gente possa construir linhas institucionais, parcerias, e que a gente possa, com isso, incentivar contatos que permanecerão no tempo. Isso é muito importante quando a gente pensa em programas de pós-graduação em filosofia, além, claro, da formação de mestres de filosofia na região, que vai certamente alavancar outras possibilidades, não só individuais, mas comunitárias. É muito assim que a gente pensa, essa ideia. Então, o nosso PPG, basicamente, assim, de maneira muito geral, muito ampla, o nosso programa de pós-graduação em filosofia, ele trabalha com duas áreas gerais, amplas, vamos dizer assim, nas quais nós temos todas as iniciativas, as linhas de pesquisa e projetos, então, nessas áreas. Uma delas é metafísica e epistemologia, a gente mantém essa área também no Minter, e a outra área é ética e filosofia política. Na área de metafísica e epistemologia, nós temos fundamentalmente três linhas de pesquisa.
né, que são a epistemologia analítica, então uma linha de pesquisa mais voltada para a filosofia analítica, em especial autores ligados a uma certa tradição da epistemologia analítica nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra. Temos uma linha de pesquisa em filosofia na Idade Média, né, que é bastante tradicional, né, entre nós, e atualmente capitaneada pelo professor Roberto Pich, né, e tem diversos trabalhos na área, inclusive um projeto conhecido sobre escolástica colonial, né, onde ele faz um trabalho não apenas em parcerias com a Alemanha, onde que ele é um professor embaixador da Universidade de Bonn, aqui no Brasil, mas ele também faz parcerias com universidades e várias bibliotecas da América Latina, pesquisando manuscritos do período colonial. É por isso que se chama uma das abordagens dele de escolástica colonial, além de outros muitos temas que ele trabalha, né? Filosofia na Idade Média. Temos uma terceira linha de pesquisa nessa área, então, de metafísica e epistemologia, que é a linha de pesquisa na qual eu mesmo trabalho, que é de fenomenologia e hermenêutica. Temos mais professores que também trabalham nessa linha, mas fundamentalmente é uma linha que teve, enfim, muita influência do professor Enildo Stein, né? Ele foi professor na URGS, depois da cassação ele retornou para a URGS, né? E depois da aposentadoria esteve conosco muitos anos, é uma influência muito grande aqui na nossa instituição, o professor Enildo Stein, é a linha da qual eu faço parte, né, onde trabalhamos diversos temas de fenomenologia hermenêutica. Nesse semestre, por exemplo, estávamos trabalhando um livro do filósofo Charles Taylor, né, que é um filósofo canadense, sobre o tema da linguagem, né, o livro se chama Language Animal, né, o animal de linguagem, ou animal linguístico, mas também tratamos de temas envolvendo fenomenologia hermenêutica, o próprio Heidegger, né, mas também Husserl, né, fenomenologia transcendental. Então, nós giramos entre esses autores da fenomenologia, e com isso a gente fecha, vamos dizer assim, a área de epistemologia e de metafísica e epistemologia. Do outro lado, então, do lado da filosofia, da ética e filosofia política, nós temos fundamentalmente duas linhas, né? Uma delas é de fundamentação da ética, e nós temos muitos professores ligados a essa linha, professores que trabalham ou com teoria crítica, ou um professor que, o professor Itamar, que trabalha com teoria crítica, mas nós temos também o professor Ricardo Tim Souza, que trabalha com ética da alteridade, com Levinas, mas também com Benjamin, com Adorno, com vários outros autores, nesse campo das filosofias da diferença, vamos dizer assim, né? Também trabalha com filosofia brasileira, com questões da filosofia brasileira e latino-americana, né? Também temos a outra linha, né, de pesquisa dessa área de ética e filosofia política, que é uma linha de pesquisa voltada para o problema do Estado e teorias da justiça. Então, são professores que têm as suas linhas voltadas para a questão mais da democracia, da justiça e do seu papel no Estado, né? Então, temos não só o professor Tadeu Weber, mas também o professor Itamar integra igualmente essa linha de pesquisa, né, trazendo questões também relacionadas às novas tecnologias, à neurociência, às teorias da justiça de maneira mais aplicada, né, especialmente na temática da inteligência artificial, né. Então, são vários projetos que vamos dizer assim, que integram essas 5 linhas que eu menciono a vocês. De maneira geral, são 2 grandes áreas. Uma área tem 3 grandes linhas e a outra tem 2 grandes linhas, né? De maneira geral, essa seria, vamos dizer assim, essa seria a estrutura de abrangência dos temas com os quais trabalhamos aqui no programa. Professor Fábio, já lançando uma pergunta, também os alunos, os candidatos, né, poderão também dialogar, tiverem perguntas, basta levantar a mão, então colocar no chat que a gente pode ler e, ao mesmo tempo, compartilhar com o professor para que ele possa também ajudar e responder. Nesse sentido, ainda sobre as linhas de pesquisa que o senhor apresentou, eu pergunto quais são os temas e quais são os filósofos que têm despertado maior interesse
entre os mestrandos e doutorandos atualmente no programa? Então, tem algum tema específico, alguns temas ou filósofos específicos que têm despertado maior interesse na atualidade entre os mestrandos e doutorandos em relação a essas linhas de pesquisa? Claro. É um pouco difícil responder assim de maneira sintética, porque a gente começa a pensar em todos os, vamos dizer assim, todas as defesas e todos os colegas que estão conosco, né? São mais de 100 mestrandos e doutorandos no programa, então é realmente é um universo assim de muitos projetos de pesquisa, muitos trabalhos que são realizados, né? Mas eu vou tentar mais ou menos delinear algumas coisas que me parecem alguns pontos ou problemas ou questões que têm sido recorrentes, né? Em geral, o nosso programa de pós-graduação em filosofia, assim como a nossa graduação, eu pelo menos gosto de caracterizá-lo assim, na expectativa de que seja de fato a realidade, mas eu acredito que é a realidade. É um programa bastante democrático, vamos dizer assim, no sentido de quais temas nós podemos aqui tratar. Então, não é muitas vezes um programa em filosofia, talvez vocês saibam disso, né? Muitas vezes acontece com um programa de filosofia que ele seja mais afeito a... eu não vou dizer a uma área do conhecimento agora, metafísica, epistemologia, ou ética, filosofia política, mas a certos autores mais do que outros, a uma certa linha mais do que outra, né? Então, nós não trabalhamos na filosofia com, por exemplo, ao modo do ensino da química, ou da tabela periódica, ou de uma pesquisa empírica em um campo que você vai assumir pressupostos teóricos, mas vai fazer um trabalho empírico. Mas a tabela periódica é aquela, vamos dizer assim. Na filosofia, você pode ter visões completamente diferentes entre um programa e outro. Muitas vezes, programas no Brasil se dividiram em dois PPGs numa mesma universidade, porque havia uma dificuldade de diálogo lá entre um programa só em metafísica e o outro só em outra. Nós não temos essa visão, nós temos a visão de unidade, nós temos diferenças, obviamente, né, entre os professores, mas nós trabalhamos muito no sentido de superar essas diferenças, ou se não superar, né, tentar ao menos dialogar para conduzir os nossos esforços em direção a um fim comum, né? Mas há diferentes abordagens possíveis, né, a depender da linha de pesquisa que se adentra aqui, né? Então a pessoa pode ter uma visão muito distinta de outra, né? A pessoa pode ter um trabalho em filosofia, né, eu não falei professora Gemira aqui, e o professor Tadeu e Gemir são grandes especialistas em Hegel, por exemplo. O professor Gemir esteve agora ele foi um coordenador das traduções, foi uma equipe que traduziu a Ciência da Lógica do Hegel, os 3 volumes, na tradução recente. Nós não tínhamos essa tradução portuguesa, apenas trechos dela. Tínhamos a enciclopédia, outros textos do Hegel, Filologia do Espírito, mas nós não tínhamos. Então foi um trabalho minucioso, de muitos anos de pesquisa e tradução com um colega alemão, com outros colega italiano especialista, né, que passou por aqui, mas que o Federico Orsini, mas que está em outra universidade já, fez o pós-doc conosco, né, o pós-doutorado. Então nós temos linhas distintas. Você pode trabalhar com filosofia analítica, com dialética, com fenomenologia, com naturalismo. Você pode, em filosofia política, pode adotar uma posição mais crítica ou uma posição liberal, quer dizer, há distintas possibilidades, né, em nível teórico, de adoção de posições. Então, é difícil sintetizar tudo isso, mas eu diria assim, que por linhas, né, em epistemologia analítica, certamente eu venho percebendo um interesse muito grande em epistemologia social, em questões sociais, em questões relacionadas à cognição, né, encarnada, né, então a embodied cognition, né, e também inteligência artificial relacionada às temáticas de epistemologia analítica, né, então tem ido um pouco para esse lado, percebo, né, interesse dos próprios alunos, né, dos mestrandos e doutorandos, né, então um diálogo com outras áreas e com outros campos de aplicação social ou de inteligência artificial. No campo da filosofia, na Idade Média, muitos são pesquisas, o Guilherme de Ockham, né, quer dizer, ou, enfim,
Agostinho, ou, enfim, Tomás de Aquino, né? Quer dizer, são autores clássicos que você, né, tem um espaço para isso também. É importante dizer que a gente busca, né, a inovação e busca o contato com as questões concretas, né? Isso é muito importante, mas a gente tenta sempre se questionar no nosso PPG, né, sobre o elemento tradicional da filosofia que precisa ser marcado, né, que precisa se manter, né, como estrutura, né, a gente não pode perder de vista a tradição, né, isso é uma coisa muito importante. Então, ou Scotus, né, o nosso professor Pick é um grande especialista em Scotus, né, reconhecidamente no mundo, né, ele foi já o vice-presidente da Sociedade Internacional de Filosofia Medieval, né, então é um grande nome nisso. Em fenomenologia hermenêutica, né, o que eu venho trabalhando nos últimos anos, eu dialoguei muito com a psicanálise, né, eu anteriormente fiz muitos seminários sobre Riquet, sobre Sartre, né, porque o primeiro livro meu foi A Ética de Sartre, de 2016, foi uma recondução da minha tese de 2 volumes, que eu publiquei em um volume só, né, que é A Ética de Sartre. Eu traduzi ela do francês, que foi a língua no qual eu a escrevi. Eu fiz meu doutorado na Bélgica, né, então eu adaptei ela em um volume para publicá-lo, né, o livro se chama A Ética de Sartre. Depois eu comecei a fazer alguns estudos interdisciplinares com a psicologia e com a psicopatologia, especialmente com a psicanálise, mas também com a psicopatologia fenomenológica, de onde saiu, por exemplo, o resultado da Fenomenologia da Depressão, um livro meu recente, né? E muita gente acaba vindo e me procurando para conversar sobre esses diálogos da fenomenologia com áreas aplicadas, né? Especialmente da psicologia. Mas tenho trabalhado também com a questão do mundo da vida, com as questões teóricas envolvendo a temática do mundo da vida, e claro, sempre na graduação fazendo um trabalho de extensão com diversos campos, né? A gente tem sempre feito um diálogo em disciplinas da graduação que tem a natureza extensionista, né? Então, por ali a gente já fez trabalho, por exemplo, com mulheres privadas de liberdade, né? Um trabalho de extensão, de formação, né? Com 6 mulheres privadas de liberdade. Fizemos outros trabalhos com moradores de rua, com outras situações similares a essa, mas sempre com uma perspectiva, de alguma maneira, fenomenológica, do ponto de vista teórico, né? Então, procuro sempre dialogar com o clássico, né, com a tradição, com os autores clássicos, mas trazendo isso para um campo prático. E isso também eu vejo que atrai muito esse interesse de muitos mestrandos e doutorandos. Eu tenho um mestrando, por exemplo, que trabalha com questões de psicopatologia fenomenológica, mas eu tenho um mestrando e doutorando que trabalha com temas de Edith Stein, por exemplo, né, que foi uma grande fenomenóloga. Tem um orientando que trabalha no momento a temática do personalismo, Emmanuel Mounier. Então, isso vai variando, dependendo do semestre, dos anos, né? Mas já orientei sobre Heidegger, sobre o segundo Heidegger, sobre a questão da poesia em Heidegger, sobre o Edmund Husserl, né, e a questão da digitalização do mundo da vida, né? Tem, nesse momento, em curso, um doutorando desenvolvendo tese sobre esse tema, a digitalização do mundo da vida. Então, a gente acaba dialogando com outras esferas. Na área de filosofia ética, filosofia política, são muitas as interfaces com o direito, com a filosofia do direito, com a teoria do Estado, com a neurociência, muitos trabalhos dialogando com a neurociência e com a inteligência artificial. Nós temos o vínculo aqui na nossa Escola de Humanidades com o AIRES, né, que é um instituto voltado para a ética da IA, e temos também o INCT, um instituto, enfim, de ciência e tecnologia, que está instalado na nossa escola, voltado para IA e sustentabilidade, e isso faz com que a cada semestre se renova muito o interesse por questões envolvendo IA e ética na IA. Tem muitas questões que vêm por esse caminho. A minha posição pessoal é isso que eu digo, né? Nosso programa tem uma visão muito democrática. Nós temos colegas que trabalham veementemente nessa linha, né? Eu tenho uma posição mais crítica mais reservada, vamos dizer assim, em relação à IA. A minha posição é muito mais a que nós encontramos agora na encíclica, por exemplo, recém-publicada. Mas nós temos variadas posições, né? Então,
né? São várias temáticas que aparecem. Claro que tem questões também sobre feminismo, tem questões sobre... Nós temos agora uma aluna que vem de Moçambique, né? Ela é moçambicana, está trabalhando com o professor Ricardo Tim. Ela conseguiu uma bolsa PEC-PG, né? Uma bolsa CAPES para alunos de fora do país, para fazer o mestrado dela sobre a questão de uma ética Bantu, né, da região Bantu. Hoje se fala muito do Ubuntu, né, e tal. Ela vai desenvolver um projeto, está desenvolvendo um projeto agora, um mestrado sobre a ética Bantu, né, então, uma ética africana, pensamento africano. Então, são temas que vão... Claro, esses temas, latino-americano, africano, decolonialidade, feminismo, eles vêm de maneira transversal, eles entram nas temáticas, mas eles acabam, eles emergem, os mestrandos, doutores têm interesse nisso, obviamente, né? E para nós também é importante que projetos assim aconteçam, por várias razões, porque é o concreto do mundo hoje que tem que ser colocado, né, tem que ser colocado em questão, mas eles chegam no nosso programa de maneira transversal, né, no sentido de que você consegue entrar numa dessas linhas de pesquisa questionando a questão, né, ou trazendo. Nós não temos uma linha, por exemplo, sobre feminismo. Você pode trabalhar o tema do feminismo numa dessas linhas, ou você pode trabalhar o tema da negritude, o tema da filosofia africana ou latino-americana em uma dessas linhas, né? Quer dizer, é assim que a gente maneja, né, os diversos temas, né, do mundo contemporâneo, quando eles chegam para nós, do ponto de vista de um alicerce teórico no qual isso precisa se colocar como um lugar de questionamento. Claro, o professor Augusto Jobim, acabei não falando dele, mas o professor Augusto Jobim trabalha muito com Foucault, com autores que vão na temática da governamentalidade algorítmica, o tema de uma crítica à sociedade disciplinar, as dimensões mais voltadas para essas questões, também dialoga muito com isso, assim, um olhar mais crítico, vamos dizer, para temáticas como o neoliberalismo, né, e acaba também trazendo e atraindo olhares desse tipo de teoria, né, teoria Foucaultiana, por exemplo, ou neo-Foucaultiana, ou, enfim, estruturalista ou pós-estruturalista, né, enfim. Então, são várias as possibilidades de pesquisa a partir do corpo docente que a gente tem, né? Não sei se falei demais, professor, mas, por favor... Né? Não, ótimo. Foi excelente sua fala, professor. Muito obrigado. Essa fala foi muito pertinente, porque um dos dilemas, um dos maiores dilemas, né, se não o maior para quem quer entrar no mestrado, é a escolha do tema. E essa sua fala é muito pertinente e necessária, porque ajuda os candidatos a clarearem a sua visão, a sua mente acerca da escolha do tema, justamente sabendo não apenas as linhas de pesquisa, mas conhecendo temáticas, como o senhor trouxe muitas temáticas atualmente que mestrandos e doutorandos vinculados ao programa estão pesquisando, autores que estão sendo estudados, então isso ajuda a clarificar, a entender melhor a própria pesquisa acadêmica que vai ser desenvolvida neste mestrado, né, pelos mestrandos. Uma outra pergunta, né, uma outra colocação, uma outra fala que eu peço que o senhor faça é sobre a relação orientador-orientando, né? Como é que se dá, então, como é que se dará a orientação dos orientandos, né? Como é que se dará a orientação dos orientandos, como é que essa relação institucional entre orientador e orientando no programa, como é que eles terão acesso aos orientadores, enfim, também como é que se dá esse processo de escolha, como é que eles vão fazer, como farão as orientações, enfim, essa relação orientador orientando dentro do programa. Claro, Anderson, claro. Sim, assim, eu posso falar sobre a nossa experiência, a nossa história no PPG e como isso acontece aqui, mas na verdade não é sobre isso, né? A pergunta é sobre como se dará. E aí o que eu posso responder, na realidade, é que isso nós vamos ter que construir, né, Anderson? Nós não temos uma receita pronta, né? Temos sim um projeto que foi encaminhado para a CAPES e temos uma perspectiva de como orientações precisam acontecer para que as coisas andem bem, né? Mas uma coisa eu já posso dizer, Anderson,
Ali no edital de seleção tem o item ali, 6.7, né, e uma observação. Os candidatos poderão consultar os professores do programa de pós-graduação em filosofia previamente por e-mail para obter opinião sobre seus projetos, sua adequação às áreas e linhas de pesquisa, né? Aí o que eu gostaria de dizer já antes da orientação, eu não apenas ali está poderão, né? Claro, talvez nós não pudéssemos nem colocar com outra palavra, mas eu agora pessoalmente aqui incentivo a que façam isso. Incentivo. Já procurem o professor ou a professora, né? Já entrem em contato, nós temos ali o site do nosso PPG, entre o site da PUC, PPG em Filosofia, tem a relação dos docentes ali, procurem pelos permanentes, de preferência, porque são esses que estão no nosso projeto, né? Então, no nosso projeto, como é que se chama? Nós fizemos enfim, a proposta de projeto que foi encaminhada para a CAPES e aprovada. Nós temos os professores que vão dar os seminários, mas nós temos os professores relacionados, que são aqueles que vão poder orientar, certo? Então, nós temos ali, se vocês entrarem no nosso site, não precisa consultar esse documento, basta entrar no nosso site, são os nossos professores permanentes, a Gemir Bavaresco, né, Alexandre Guilherme, que nesse momento está na Itália, mas ele pode também responder, Augusto Jobim do Amaral, a professora Betina, a professora Sinara, a professora Drayton, eu, Fernanda de Oliveira, a professora Isete, João Henrique, João Fett, Luiz Rosenfield, Nitamar, Ricardo, Roberto Soraya e Tadeu. São todos esses professores, em princípio, que estarão disponíveis para conversar com vocês, e nós vamos até avaliar se os professores colaboradores, alguns não poderiam também, outros professores, talvez nos ajudar para a questão de orientação, porque serão muitas, né? E a gente precisa dar uma atenção especial. Eu diria que a orientação será, e assim eu espero que seja, porque é como eu disse, né, Anderson, nós teremos de construir, né? Mas eu farei reuniões com os professores para isso, faremos, né, reuniões conjuntas com os professores para explicar como é que vai ser a modalidade, o modelo, para que as orientações vão se dar de modo online, né, claro, está previsto que os alunos venham pelo menos uma vez aqui na PUC, né, e assim, lembrando que o aluno inscrito, ou aluna inscrita, né, né, claro, aprovada na seleção, ele terá direito à carteira aqui da PUC Carteirinha, com matrícula, acesso à biblioteca, acesso remoto, obviamente, digitalmente, portanto, acesso a todas as revistas, a muitos livros em formato online, mas aqui na PUC, vindo para cá, poderá acessar a biblioteca, poderá utilizar para estacionamento, poderá, com essa carteira, utilizar o RU para ter descontos, né, o restaurante universitário. Então, quer dizer, é um aluno FACMA, aluno PUC, né, quer dizer, um aluno mestrando, tipicamente FACMA, PUC. Né? Então, ele é um mestrando, uma mestranda da nossa instituição. Uma vez inscrito, matriculado, o regime vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque os seminários, não sei se todo mundo já está ciente disso, mas acho que é importante dizer, os seminários vão ser todos intensivos, né, em formato intensivo, né, eles todos vão ter um formato de uma semana, com a possibilidade de a professora fazer ainda depois disso uma reunião online para, depois de receber os trabalhos, ter uma pequena apresentação, voltar a conversar, e a ideia é que a orientação seja pelo formato online, né? Cada professora vai ter um sistema, mas a gente vai tentar estabelecer mais ou menos uma métrica para que haja um acompanhamento efetivo, né? Para que a pessoa possa ir fazendo, pelo menos eu trabalharei assim, né? A gente vai fazendo pequenas metas, né? Então, a gente começa, uma coisa importante, né? No edital está essa questão do projeto, tá? Mas isso eu já tinha falado com o Carlos, né? Acho que é importante também trazer esclarecimento, Anderson, já. Isso, já ia perguntar, era Isso sobre a próxima apresentação sobre o projeto. assim, podem ficar tranquilos em relação a isso, tá, pessoal? A gente, em princípio, replicou o edital, tal como nós fazemos aqui para a PUC, mas a ideia é que isso não seja assim, um empecilho ou um grande problema. Se vocês tiverem apenas um esboço, uma primeira linha, pelo menos para identificar, é esses autores, esse o tema, esse é já algum conhecimento que a pessoa tem, quais são os objetivos, né? Fazer um pequeno esboço já é o suficiente
porque no primeiro semestre nós já teremos um seminário que será dedicado à produção do projeto. Então, o projeto vai ser desenvolvido com um colega que vai trabalhar nesse seminário, com o professor João Jung, para que os ingressantes tenham tempo, né, e a calma, a tranquilidade, porque eu sei o quanto isso é uma pressão, funciona como uma pressão. Então, a gente alivia isso, percebe? O primeiro semestre vai ser um semestre em que a gente, né, o professor João vai ter um encontro intensivo de uma semana, e aí nessa semana ele vai conversar com todos e todas, né, vamos desenvolver o projeto ao longo do semestre, percebe? Para que no final a gente tenha uma ideia mais clara. Claro, o ideal é que a pessoa já possa pelo menos indicar na inscrição, olha, eu gostaria da orientação do professor tal. Por quê? Porque isso nos ajuda na segunda etapa, que vai ser da entrevista. Primeiro, porque esse professor, essa professora, vai receber o esboço. Não precisa ser um projeto ou pré-projeto, precisa ser um esboço. Mas ele já vai receber, já vai fazer uma avaliação prévia para a gente também, a gente vai ter que fazer uma avaliação para a seleção, né? É quem fica em cada colocação. E, segundo, para a gente já ir vendo, olha, aqui, nós temos um grupo de professores e mais ou menos um número de vagas de orientação para cada um. A gente não pode, né, também exacerbar muito um professor, né, com o número de orientações e outros ficarem sem. Então, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio nisso. Então, essa primeira fase aqui da inscrição, ela é importante, né, mais do que a entrega de um projeto perfeito acabado, é a entrega de uma intenção de projeto, certo? Entendam dessa forma. Que seja um projeto, se tiverem um projeto ali, tal como nós colocamos, beleza. Se tiverem algum pré-projeto, beleza. Se tiverem um esboço de projeto, ótimo. Mas a gradação disso a gente vai avaliar. Não quero que, não gostaria que isso fosse interpretado de forma rígida, no sentido de que nós vamos considerar isso porque justamente o Minter ele tem características específicas. É o mestrado aqui da PUC com a FACMA? Claro. Mas vejam, os seminários vão ser dados numa modalidade, as orientações vão ser dadas, vão necessitar da modalidade online na orientação, né? Então, vai ser diferente um pouco, né, do que seria a inscrição do aluno que vem para Porto Alegre, presencialmente. Tal. Quer dizer, é diferente, mas a gente vai trabalhar nisso e a ideia é, com muita parcimônia, com muito cuidado, aí, nesse primeiro semestre, ajudar realmente os ingressantes a construírem seus projetos. Né? Que vocês não se sintam sozinhos nisso, porque parece assim, agora tem que me inscrever e... Não, já bate o desespero, né? Quer dizer, eu tenho alguns dias para escrever e, nossa, eu não tinha. Se eu tivesse, né, tomado conhecimento disso antes, mas a gente não tinha como divulgar antes também, porque a CAPES publicou os resultados em maio, então a gente também ficava com essa. A gente conversou muito sobre isso, como fazer, porque vamos divulgar, mas também não posso, então a PUC também não pode, e nem a FACMA, né, se responsabilizar, porque precisa da resposta da CAPES. Então, nesse pouco tempo aí que a gente vai conseguir. Mas, de toda maneira, existe um olhar da nossa parte aqui da PUC para isso e um olhar compreensivo, obviamente, né, no sentido de que agora os inscritos e inscritas, né, para a seleção, eles, claro, vão agora, no primeiro semestre, com mais tempo, poder olhar melhor para o seu projeto, desenvolver o seu projeto com o nosso auxílio, especialmente com o auxílio do professor João, mas eu vou estar junto, porque na coordenação, eu e o professor Carlos vamos estar juntos, né? Então, acho que essa mensagem é importante, assim, professor Anderson. Eu sei que não era exatamente a pergunta, mas perfeito. Porque ela também diz um pouco como é que as orientações vão acontecendo. Não, tá ótimo. Vão acontecer paulatinamente, né? Lembrando que por semestre a gente tem uma previsão ali, primeiro, esse segundo semestre já é de 26, a gente terá 2 seminários, né? Aí no outro serão... Eu tenho que olhar. Eu vou já disponibilizar a grade para a gente olhar. Vou já disponibilizar a grade daqui a pouquinho. Tá. Certo. Depois, o Raimundo Edson, professor Fábio, pergunta:
professor, será disponibilizado um modelo de projeto que é utilizado pelos mestrandos na instituição? Eu pergunto, o senhor falou então de uma espécie de protótipo, de pré-projeto, que elementos fundamentais deve conter? O senhor já falou alguma coisa de tema, de objetivo geral específico, enfim, tem um pequeno roteiro que pode ser disponibilizado posteriormente pela instituição para que esses candidatos possam escrever esse seu projeto, ou então esse esboço, elementos indispensáveis que não pode faltar. Então, você já falou algumas coisas, como tema, objetivos, o que é que mais não pode faltar nesse esquema? A gente colocou no edital e não mudamos. Eu até conversei com o Carlos, quem sabe a gente muda, não muda. Mas o edital é um documento formal assinado, então achei melhor a gente deixar assim. Ele tem ali no item 6.6, na cópia do projeto, tem os itens. Esses são os itens de um projeto completo, vamos dizer assim, que vocês encaminhariam para cá, para uma seleção, para o CNPq, para a CAPES, para qualquer instituição. O título, delimitação, o resumo, o problema, justificativa, né, com relevância referencial, objetivo, sumário, provisório, referências e cronograma de execução. Mas isso é muita coisa, né, pessoal? Isso é o ideal, tá? Vamos pensar nesse item ali, no item 6.6 do edital, como o ideal. Mas eu falei rápido aqui, mas é porque eu acho que está disponibilizado, né, Anderson, o edital. Isso. Está disponibilizado. Então é só vocês entrarem no item. No edital consta esse esquema que o senhor está falando, esse esquema fundamental e esse esquema oficial. Oficial. Mas assim, né, vamos olhar com parcimônia, com cuidado, né, com atenção, né, primeiro considerando o fator de que nós tivemos pouco tempo agora entre a aprovação da CAPES e o lançamento, né? Então a gente tem que considerar isso. Normalmente quando a gente abre para inscrições, a gente tem um tempo maior para elaboração de projeto e tal. Mas eu acho que é importante vocês pensarem já na indicação de um título que seja provisório, né? com um tema, uma pequena delimitação do tema, uma pequena delimitação do tema e do problema, os objetivos, né? E algumas referências, não precisam ser muitas, mas algumas referências base que vocês consideram que vão ser, vamos dizer assim, o principal, as referências principais. Tem as principais e secundárias, vocês podem botar as referências principais, o tronco principal, vamos dizer assim, das referências do projeto. Só para a gente ter realmente uma noção de perfil de pesquisa, de para onde vai, se é a metafísica e a epistemologia, se a ética, filosofia política, se vai mais para um campo como inteligência artificial, ou para feminismo, ou para, não sei, para negritude, decolonialidades, enfim, filosofia latino-americana, filosofia medieval, fenomenologia, enfim, para a gente ter esse mapeamento, certo? Então, pense em termos de tamanho, pelo menos assim, um esboço mínimo para o que a gente precisa seria assim, uma página ou duas, tá? Pelo menos para poder botar algumas caracterizações. Se forem fazer um projeto com esses itens todos, aí fica um projeto um pouquinho maior, entre 10 páginas, né? Mas assim, não precisa ser assim, tá? Pode ser algo bem mais sucinto para a gente poder se orientar na hora da composição. Certo. Coloquei então aqui no chat agora há pouco o link do edital, para quem quiser ter acesso, está aí no chat o link do edital. O David Marques pergunta, professor, então sobre essa possível consulta ao orientador ou orientadora, né, ao professora que vão intermediar a ajuda, como é que se dará? E ele pergunta, e a avaliação do projeto, o professor em questão responderá? Ou dada a alta demanda, isso é um pouco difícil? O que nós vamos fazer? Assim como nós vamos considerar de maneira diferenciada essa primeira fase do projeto, a gente vai transferir a avaliação realmente. Claro, se alguém tiver um projeto mais desenvolvido, isso vai acabar pontuando mais, tá? Mas a gente vai transferir a avaliação mais para o segundo momento, que é o momento da entrevista, tá? Então, esse que será realmente um momento importante, assim, em termos de
da nossa avaliação, digamos assim, tá? Mas é claro que algumas coisas serão avaliadas, né, nesse primeiro momento, mas eu gostaria de, assim, de esclarecer, né, diferente um pouco de como pode uma primeira leitura do edital parecer, nós não vamos ser rígidos assim no sentido de uma etapa, nós vamos usar para efeito classificatório, evidentemente. Se um projeto está mais desenvolvido, tem mais elementos e tal, mas nós vamos comparar sempre com aquilo que vai ser respondido na entrevista. Mas não será desclassificatório, vamos dizer assim, não consegui fazer um projeto perfeito e acabado como eu gostaria. Não tem importância. Até mesmo porque, né, pessoal, projeto é uma coisa que costuma sofrer pequenas alterações ao longo do caminho, aperfeiçoamentos e alterações. Então, assim, né, eu sugeriria assim, para a gente pensar isso de maneira bem mais tranquila, tá? Assim, a questão do projeto. Claro que quanto mais vocês botarem ali, quanto melhor conseguirem organizar já as ideias em termos de um projeto, e a gente tem consciência que é um projeto, não são, né, não é já não é dissertação, né? É um projeto, melhor, tá? Mas não será desclassificatório, é isso que eu quero dizer. Não será uma etapa desclassificatória, né? Será usado para classificação, sim, mas não será utilizado para Eliminatória. eliminatório, perdão, estava faltando a palavra, exatamente. Não será utilizado como critério eliminatório, e sim classificatório, né? Projetos que estiverem já um pouco mais elaborados, né, ou mais aperfeiçoados, claro que isso vai contar na hora da entrevista. Tá? Mas é um pouco isso que eu queria mencionar. Acho que isso sim é muito importante da live, né, Anderson? Eu acho Com que certeza. a questão do edital ali pode, nessa parte, pode dar uma trancada, né? Eu sei disso, isso acontece. Então, assim, pessoal, contato com o corpo docente, eu vou colocar aqui para vocês onde é que eu posso enviar, professor, deixa eu ver, onde é que é o chat aqui para eu enviar um link. Eu vou enviar um linkzinho aqui da PUC com o portal onde vocês encontram ali os professores do programa. E ali vocês podem, tem os e-mails, ali tem os professores e-mails, ali vocês mandam direto, falam direto com o professor. Tá? Normalmente, pode demorar um dia ou dois, mas normalmente a gente responde rápido. Tá? Nenhum professor demora tanto, a não ser que esteja às vezes fora do país ou não, alguma situação assim, mas em geral a gente responde rápido. Tá? Inclusive, já recebemos até alguma coisa, se não me engano. Mas é isso, né? Então. Bom, vou apresentar também agora, rapidamente, algumas informações gerais sobre o programa, de acordo com aquilo que foi pensado no acordo de cooperação desse mestrado interinstitucional, que são informações também básicas e essenciais que creio eu que os candidatos são interessados em tomar consciência. Esse PDF foi disponibilizado também lá no chat, lá no link da acesso, está lá no site da Faculdade Católica do Maranhão, poderão ter acesso. Esse PDF de apresentação da proposta, temos uma apresentação, as linhas de pesquisa, que já foram apresentadas pelo professor Fábio, os objetivos geral e específicos dessa proposta, o processo seletivo, como que se dará, a seleção de projetos com a entrevista, a sistemática de seleção, que é a seleção dos projetos com a entrevista, o cronograma, certo? O cronograma de execução dessa proposta. Nós temos a publicação do edital que já foi feito, período de inscrições, que vai agora de 22 de maio até o dia 30 de junho, o envio dos documentos solicitados, que vai de 22 até o dia 30 de junho, a divulgação dos projetos selecionados do sistema PPG de filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, juntamente com a FACMA, dia 11 de julho, a entrevista dos candidatos prevista para os dias 20 a 22 de julho de 2026 e a publicação do resultado final do processo seletivo dia 23 de julho. Está lá também lá no edital, certo? A estrutura básica desse curso, então a duração é prevista uma duração de 24 meses, portanto, de agosto de 2026, com... só um instante.
Então, a duração de 24 meses, de agosto de 2026, com final previsto para agosto de 2028. Total de vagas disponíveis, 20 vagas disponíveis. A modalidade será presencial, acontecendo na Faculdade Católica do Maranhão, que responde, então, à pergunta do Gilberto Paulo, né, que pergunta se o mestrado será online 100% ou híbrido. Ele é presencial, entretanto, acontecendo de uma outra forma, como será apresentado agora. Os períodos presenciais serão da seguinte forma. Então, serão 3 momentos presenciais. 2 disciplinas do segundo semestre de 2026 na FACMA, com uma data ainda a definir, pela Pontifícia Universidade Católica. Mais 2 disciplinas do primeiro semestre de 2027 na FACMA e finalizando com 2 disciplinas do segundo semestre de 2027 também na Faculdade Católica aqui em São Luís. O total será um total de 15 dias letivos presenciais em cada um desses períodos presenciais, serão 15 dias letivos presenciais, portanto 2 semanas letivas, cada período, semestre, turno matutino e vespertino. A defesa da dissertação, então, prevista para 2028, não é isso? A defesa da dissertação. Atividades online, que acontecerão a participação em grupos de pesquisa, então, essa é outra fala que eu possa fazer logo em seguida, né? Sobre os grupos de pesquisa, como é que funciona a participação em grupos de pesquisa na instituição, e as orientações também, como o senhor já explicou, também acontecerão online. A taxa de inscrição, R$100, o valor de R$100 na taxa de inscrição. A mensalidade serão 24 parcelas, 2 anos, 24 parcelas de R$1.500. E temos, então, a grade das disciplinas que já foram, então, definidas pela instituição. As disciplinas Fenomenologia e Hermenêutica, com o professor Fábio, professor João Henrique, projeto de pesquisa em filosofia, professor Roberto, filosofia na Idade Média 1, Itamar, introdução à neurofilosofia 1, professor Augusto Jobim, ética política e devir 1, e o professor Tadeu Weber, teorias da justiça, ética e filosofia social 1. Serão as disciplinas que serão ofertadas nesse programa. Professor Fábio, gostaria de fazer alguma consideração também sobre essas informações básicas, bem como também falar algo sobre os grupos de pesquisa? Isso, né, Anderson? A gente teve que pensar em como montar os seminários, né, e de maneira o mais abrangente possível para que todas as linhas tivessem, de alguma maneira, estivessem representadas, né? Mas, assim, a pessoa pode, por exemplo, escolher orientação com um professor que não é nenhum desses aqui, né, e manter o contato com o professor ou com a professora. Esses são os seminários que estão previstos para o curso, porque eles dão vamos dizer assim, eles abrangem da melhor maneira que a gente conseguiu pensar as 5 linhas de pesquisa. Vamos dizer assim, haverá uma representatividade de cada linha nessas modalidades que a gente colocou aqui, né? Então, a gente está pensando ainda, temos as datas já, né, em princípio, para o primeiro seminário e o segundo seminário, e o primeiro dado por mim, depois pelo professor João Jung, que seriam já para esse semestre, e depois cada semestre como está indicado ali, né? Então, a ideia é que no final do ano que vem, os seminários seriam realizados em 1 ano e meio, vamos dizer assim, restando ainda mais um semestre para que todos foquem diretamente daí na dissertação. Porque o seminário tem a entrega, né? Você tem que pegar o trabalho ou apresentar o trabalho, vai depender da metodologia de cada professor, né, envolvido. Mas nós entendemos que esse último semestre é importante que ele fique reservado para a finalização da dissertação, né?
O Raimundo Edson pergunta: essas disciplinas serão no período de férias ou no período letivo, de maneira que os candidatos que não residem em São Luís consigam ingressar? Sobre as datas das aulas presenciais. O que nós temos por enquanto, né, é o seguinte: em princípio, né, isso, claro, não posso garantir né, absolutamente, porque ainda não iniciamos realmente todo o processo, mas em princípio, o primeiro seminário, né, que é o meu seminário, será realizado dia 10 ou dia 14 de agosto, né? Então, nesta semana a gente está também tentando já pensar né, estamos pensando na organização de uma aula inaugural também com algum professor ou professora daqui. Ainda não vimos isso, mas tudo está sendo pensado para que seja dado nessa mesma semana. Então, além do seminário, que será dado de segunda a sexta, nós teríamos ainda a ocasião de uma aula inaugural nesse período. E depois do professor João Jung, perdão, eu falei 10 a 14, me desculpem, pessoal, desculpem, porque a gente pensou justamente em unir uma semana a outra, né? Por uma questão de logística. De logística. Então, 24 a 28 de agosto, perdão, 24 a 28 de agosto seria o meu seminário, juntamente com a aula inaugural, e depois passo o final de semana. Na semana seguinte, 31 de agosto a 4 de setembro, o professor João Jung. Então, a pessoa que puder se deslocar para São Luís, ou em São Luís conseguir esse tempo, ela em 2 semanas faria os 2 seminários. Então, seria de 24 de agosto até setembro? Exatamente. Quantos, repete a data que eu não gravei? 24 de agosto a 28, de segunda a sexta, e depois 31 de agosto a 4 de setembro. A 4 de setembro. Segunda a sexta. Certo. Então, o primeiro módulo de datas registrando aos candidatos seria de 24 de agosto a 4 de setembro. Então, o candidato interessado que vem de fora de São Luís deverá se organizar para que no período de 24 de agosto a 4 de setembro esteja aqui na capital, em São Luís do Maranhão, para cursar as 2 semanas de aulas presenciais. Então, a primeira semana que vai de segunda a sexta, passa o final de semana, a segunda semana também de segunda a sexta, de tal modo que fica o período de 24 de agosto a 4 de setembro para esse primeiro módulo presencial, certo? Exatamente. O Pedro Miguel pergunta: tendo em vista que os seminários serão intensivos, as aulas ocorrerão em mais de um turno, manhã e tarde? Então, as aulas serão manhã e tarde, matutino e vespertino? Essa é a ideia. Então as aulas, Pedro, manhã e tarde, turnos matutino e vespertino, acontecendo presencialmente na Faculdade Católica do Maranhão. O Efraim Magalhães perguntou sobre a sistemática de bolsas. Esse nome da Faculdade Católica eu respondo. Nós estamos ainda em aberto sobre o programa de bolsas. Nós estamos pleiteando junto a algumas instituições para que tenhamos a possibilidade de bolsas. Inclusive, aqui no Maranhão nós temos a FAPEMA, que é uma instituição do governo do estado que favorece, que viabiliza bolsas para pesquisa acadêmica. Nós estamos celebrando uma parceria com a instituição e esperamos que brevemente nós tenhamos uma resposta sobre a bolsas, o funcionamento de bolsas. Então, por hora, sobre as bolsas, temos que aguardar e rezar para que dê tudo certo, mas a gente espera que brevemente a boa notícia virá, certo? Vamos aguardar, portanto, mas por hora, então, permanece o pagamento daquele que foi estabelecido de mensalidades, 24 parcelas de R$ 1.500. A sistemática de bolsas, ainda aguardamos uma resposta brevemente para que a gente possa dar um retorno e todos saberão, se, com a graça de Deus, tendo a resposta que estamos esperando, está no coração de Deus. Vamos rezar para dar certo. Certo? Então, sobre as bolsas é isso. Alguém mais? Então, tem alguma outra pergunta? O Raimundo Edson ainda pergunta, certo? A possibilidade
do aluno estudar de 24 a 28 presencial e a segunda parte online. Bom, não sei como é que vai funcionar, não sei como é que seria essa parte, se é possível ou não, ou ser tudo presencial mesmo, professor Fábio. Eu penso, professores, que a modalidade, como o projeto ele envolve isso, né, e ele envolve já a presença, né, dos professores que já se deslocam para São Luís, né, envolve uma presencialidade dos professores, mas também em um certo momento, pelo menos uma vez, né, nesses 2 anos, é importante que os alunos venham aqui, isso está previsto lá no nosso projeto. Então, como é a modalidade, porque senão eles seriam para né, quer dizer, seria híbrido ou online, mas não é o caso, ele é presencial, né? As orientações vão se dar de maneira online, como muitas vezes acontece até com orientações aqui de professores nossos que estão em outro país, né? Mas a presença dos professores nos seminários intensivos, ela faz parte do projeto, então eu não vejo como alterar isso, né? Infelizmente, assim, não há como resolver isso, né? Em termos de... O mestrado, ele é presencial, né? Ele tem uma outra funcionalidade, outra sistemática de funcionalidade, ele não acontece presencial de maneira contínua, né, com aula semanal, todas as semanas do semestre, mas a dúvida que se pergunta, é um mestrado online? Não, junto à CAPES, o projeto aprovado é um mestrado presencial, as disciplinas, tanto que lá no quadro de disciplinas a serem ofertadas, as disciplinas elas são presenciais, elas acontecem de maneira intensiva, né, como o professor Fábio já colocou o calendário, vai acontecer acontece de maneira intensiva para que o aluno ele possa cumprir a sua disciplina de maneira muito mais rápida. Podemos dizer assim, mas as disciplinas são presenciais. Então, essa primeira vai de 24 a 28 de agosto, essa segunda disciplina, juntando as 2 semanas letivas, que são os 15 dias, é 31 a 4 de setembro, só esclarecendo um pouco mais sobre. Bom, o Raimundo Edson pode dialogar, pode ligar o microfone e falar. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, professor Anderson. Prazer. Estou lisonjeado de revê-lo, professor Anderson. Acho que o senhor lembra de mim, né? Sim, seja bem-vindo. Uma alegria encontrá-lo. Obrigado, igualmente. Professores serão sempre nesses períodos assim, abrangendo finais de semana, as aulas, por exemplo, aqui nós temos esse período de 24 a 28 de agosto, né? Pega aí dois dias, né? Um sábado e um domingo, né? Final de semana. E também nesse período de 31 a 4 também, sábado e domingo, né? Abrange aí um sábado e um domingo. Será sempre assim, porque se for sempre assim, né? Aí dá, por exemplo, de quem reside distante de São Luís de ingressar, né, no mestrado tranquilamente. Será sempre dessa maneira ou assim, há momentos que as aulas serão desenvolvidas, os seminários, né, serão desenvolvidos durante toda a semana, de segunda a sexta? Professor Fábio? Eu não sei se entendi bem a questão, querido. Os seminários eles vão ter o formato intensivo, certo? Então, ao invés de você fazer um seminário ao longo do semestre, como tinha dito o Anderson, né, que é vamos dizer, esse formato presencial contínuo, ele vai ser um presencial intensivo. Então, naquela semana, é importante que a pessoa, né, que o aluno, a aluna se faça presente, tá, para assistir o seminário. Tá? Então, só esclarecendo ainda mais, Edson, então, os 15 dias letivos, ele consome apenas um único final de semana, né? Nosso. Vamos imaginar assim, então você vem de outro estado, você chega aqui na segunda-feira, naquela segunda-feira, dia 24 de agosto, certo? Você chega aqui naquela segunda-feira, dia 24 de agosto, para fazer a semana letiva, manhã e tarde,
de segunda a sexta, intensiva aquela disciplina. Você permanece o final de semana, o sábado e o domingo. Na segunda-feira, você já inicia uma nova disciplina, também intensiva, de segunda a sexta, matutino e vespertino. Na sexta-feira, à tardezinha, à noite, já retorna para o aeroporto, para a rodoviária, de acordo com como virá, e já consegue estar de volta em casa, né? Então, podemos dizer assim que, em relação à organização, pega apenas o final de semana. Para aqueles que não querem, para aqueles que querem ficar, né? Por exemplo, nós temos muitos padres que fazem o atual mestrado em teologia, nós seguimos essa dinâmica também. São 15 dias de aulas presenciais, então alguns ficam logo direto, né, os 15 dias, outros aproveitam o final de semana, retornam para suas paróquias, voltam e na segunda-feira estão de volta novamente. Então, modo que pega nesse conjunto as semanas letivas, 15 dias de aula, onde o mestrando poderá cursar, então, aquelas duas disciplinas propostas para o período. Detalhe, é um semestre em cada, são 2 semanas em cada semestre. Então, nesse segundo semestre, agora de 2026, terá aula apenas de 24 de agosto a 4 de setembro. Então, aí agora as próximas aulas serão apenas no primeiro semestre de 2027, com data ainda a definir pela instituição. Pode falar. Ah, tudo bem, entendi. Porque eu estava aqui olhando, verifiquei errado aqui no calendário, mas são 2 semanas, né? Então são 2 semanas completas, né? De segunda a Isso, sexta, isso. né? 2 semanas. Aí, no caso, o próximo momento com aula presencial será apenas no primeiro semestre de 2027, confere? Isso, correto, desse jeito. Corretíssimo. Ok, obrigado. Alguém mais tem alguma outra pergunta que gostaria de fazer ao professor? Tem uma pergunta aqui, Anderson, do Efraim, né? Se a aula inaugural presencial será aberta somente para os alunos do programa. Bom, nós estamos organizando ainda, eu tenho que ver isso com o professor Carlos, tá? E também aqui no PTG, quem que vai fazer, porque não serei eu, né? Eu já vou estar no seminário. O interessante, o bacana é que outra pessoa faça, né, a aula inaugural, então não serei eu nem o professor João Jung. Eu estou pensando em chamar alguém mais da velha guarda para fazer a aula inaugural, vamos dizer assim. E se vai ser aberto para alunos do programa, aí eu pergunto para o Anderson, aí a gente vai ter que ver, né? Eu acho que é mais a instituição, a FACMA, que vai definir isso, né? Da nossa parte, o importante é que o professor ou a professora aí esteja para fazer a aula inaugural. Agora, se vai ser aberto ou não sei. Né? Mas eu vou tirar. Bom, não tem nada definido ainda, mas eu tirei a experiência do Mentor da teologia, que nós fizemos também aí com o padre Tiago, né? Funcionou dessa forma quando nós fizemos da teologia. Então, nós marcamos a aula presencial, o professor de aula presencial, nós chamamos toda a comunidade acadêmica da instituição, todos os graduandos, né, dos cursos da filosofia e teologia, no auditório principal da instituição. Foi feita a aula inaugural, tanto para os mestrandos, com a apresentação dos alunos, a comunidade, uma acolhida, fizemos uma acolhida desses alunos na casa, até porque eles se tornam agora também nossos alunos, então apresentar quem são esses novos alunos da instituição, um pouco da nossa instituição, então apresentamos e acolhemos os alunos, e foi feita também a aula inaugural com a palestra magna proferida pelo professor que veio dar a disciplina, certo? E participaram também todos os alunos, bem como nós abrimos a comunidade externa, né? Essa parceria com a comunidade externa, dando a possibilidade de... Foi escolhido um tema teológico da atualidade para reflexão, e a comunidade externa também foi convidada para participar, que poderemos adotar a mesma metodologia, ou então, fazendo ajustes necessários, ainda conversar sobre. Ótimo, Anderson. Acho essa ideia muito boa, tá? Então, isso ainda está no plano vamos dizer assim, do nosso projeto, não está definido, né? Mas eu achei que seria interessante mencionar, só porque estamos vendo e é muito provável que a gente faça. E como funcionou bem para a TEL, né? Para teologia, a gente está pensando em fazer também, né? Em um formato parecido. Então, seguindo a linha do que o professor Anderson comentou agora. Tem uma outra pergunta do Pedro Miguel Brandão, né? Sobre a domínio da língua estrangeira no edital, estava considerando agora aqui, como o nosso edital ele não exige
ele não exige nenhum tipo de certificado, ou não tem nenhum documento nesse sentido. Mas é importante que todos busquem algum contato com uma língua, seja na língua latina ou anglo-germânica, né, para os seus estudos, né, especialmente para a área que estão estudando. Né. Então, além do português, é sempre importante, né, conhecimento de mais alguma língua. Né. Mas não é exigido, então, nenhum documento nesse sentido, tá, Pedro? Só para também já responder aqui a questão que está aqui no chat, né? Perfeito. Alguma outra pergunta, dúvida que queiram fazer? Essa gravação ficará disponibilizada para quem quiser assistir novamente, bem como também para os demais interessados que não puderam estar presencialmente aqui conosco, assistindo esta live, mas terão acesso ao link de gravação que será disponibilizado posteriormente. Mais uma vez, para encerrar, alguém gostaria de dizer alguma coisa ainda a perguntar? Não, né? Então, para encerrar, professor, você pode fazer suas considerações finais, e nessas considerações finais eu poderia provocar dizendo que conselhos o senhor daria para quem quer entrar agora na pesquisa filosófica acadêmica do mestrado em filosofia, né? Que conselhos essenciais o senhor daria? Palavras de motivação para os candidatos. Maravilha, obrigado. Primeiro, muito obrigado, né? Para nós é uma alegria, né? Assim, poder dar esse passo em direção ao Minter é algo que agrega muito para o nosso PPG, é algo que valoriza muito o nosso PPG, é algo que nos coloca em contato com outras regiões do país, com novos potenciais colegas, né? Com outras formas de ler, de pensar, de construir a filosofia, e isso é muito engrandecedor para nós. Cada vez mais a gente precisa pensar em redes, né? Nós temos que sair dos nossos casulos e dos nossos, né, individualismos e trabalhar de forma comunitária, né, em rede, com pensamento aberto, e o espírito aberto, às diferenças, às diferentes formas de pensar, às diferentes formas de construir o pensamento, e é uma aposta, vamos dizer assim, nesse país de grandes dimensões que é o Brasil, uma aposta a gente formar e continuar formando parcerias, institucionais. Então, para nós é uma grande alegria, tudo está, ainda começando, e eu torço muito para que a gente tenha um bom início de inscrições e um bom semestre, conselhos para aqueles que estão agora pensando, ou já se inscrevendo, ou já arquitetando como é que vão desenvolver o seu projeto. Certamente é de pensar o seu projeto buscando referências que sejam aquelas grandes referências, seja de filósofos ou filósofos de fora do país, mas também aqui, nós temos grandes filósofos no Brasil e na América Latina, nós temos grandes pensadores, mas o importante é que tenha aquela referência ou referências que sejam, vamos dizer assim, o centro da sua pesquisa, a partir do qual outros elementos vão se construindo. Então, é importante realmente definir, escolher isso, fazer aquilo que, também pensar com o coração, e fazer aquilo que se deseja realmente fazer. Nós temos abertura para isso, temos, digamos assim, a receptividade para as mais diferentes temáticas em filosofia. E um conselho para além disso é que nesse período que haja diálogo no sentido de escuta, de buscar por alguém que escute e responda sobre o nosso projeto. Então, não só com colegas, em São Luís, na Fátima, enfim, mas conosco aqui também. Vocês já podem nos buscar, busquem pelo diálogo, o diálogo nos ajuda muito nessa fase inicial, sobretudo das primeiras arrancadas, do primeiro movimento. É sempre o mais difícil, é o primeiro movimento. Então, o diálogo ele pode ajudar bastante a construir o caminho que vocês querem trilhar na pesquisa em filosofia, especialmente para o mestrado, para desenvolver uma dissertação em filosofia.
Então, meu conselho é esse, escolher realmente um foco, um ponto, né, um tronco filosófico, um problema filosófico bem delimitado e buscar por diálogo, por conselhos, né, e nós estamos totalmente à disposição para isso. E não só eu digo nós, em nome do nosso PPG, porque conheço os professores daqui e sei que eles estarão à disposição de vocês para ajudar nesse processo, pessoal. Então, é isso, Anderson, uma alegria, tá? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar dessa conversa, que vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada, né? E seguirei à disposição, né? Para aqueles que tiverem outras dúvidas, quiserem mandar e-mail para mim, podem mandar e-mail para mim também, né? Seguirei à disposição de vocês. Muito bem. Obrigado, professor. Vou disponibilizar o meu contato no chat agora. Esse contato 98 91 23 6182, o meu contato, para que nós possamos, então, interagir. Pode mandar lá um oi, podem também perguntar alguma coisa e, quem sabe, até pensarmos um grupo do WhatsApp com a lista de interessados, para que a gente possa também acompanhar o processo, certo? Formativo, esse itinerário de cada um de vocês. Para encerrar, acho que vamos nos apresentar, né? É importante todo mundo agora se apresente, diga o nome e a cidade onde fala, para que a gente possa conhecer de onde falam as pessoas e quem que está participando desta live. Então, começo por me apresentar. Sou o professor Anderson Costa Pereira, sou padre da Diocese de Pinheiro, no Maranhão, e estou a serviço da Faculdade Católica como professor de teologia e vice-diretor da nossa instituição. E falo aqui de São Luís do Maranhão. Próximo, quem gostaria de falar? Dizer o nome e a cidade, brevemente. Eu posso começar. Eu me chamo Efraim Magalhães, né? Falo aqui de São Luís do Maranhão, certo? E estou recentemente me formando em filosofia na Universidade Federal do Maranhão e fiquei sabendo desse programa, desse projeto da Fátima, da Minter, né? Através de um amigo meu que mandou para mim o edital. Eu estou muito interessado nesse programa, estou muito interessado, estou gostando muito e eu só tenho a agradecer, tá, por essa oportunidade. Uma dúvida que eu tenho, a Fátima é a antiga IESMA, é isso? Isso, é o antigo IESMA, o Instituto Maravilhoso, de Maranhão. Houve mudança de nomenclatura, o IESMA passou a Fátima. É uma instituição excelente e espero, né, vamos lá ver o que vai acontecer. E quando que começam as inscrições? Estão abertas, o edital está aberto já. Tá, beleza. Então, é só isso. Obrigado. A gente entra lá no site. Tá bom, obrigado, professor. Obrigado, Efraim. Um abraço aí. Próximo, nome e a cidade onde fala. Eu posso seguir. Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro Miguel, sou recém-formado em filosofia pela UFMA, faz um aninho aí que eu me formei, e estou muito animado com a proposta do Minter. Realmente foi uma notícia muito boa para mim. Eu tinha muita vontade de fazer mestrado fora, mas nunca tive condição, assim, de, enfim, lidar com os custos. E quando eu vi essa oportunidade de um mestrado tão bem conceituado vindo para cá, foi uma felicidade muito grande. E estou muito animado. Eu queria fazer uma pergunta, até, aproveitando que eu estou aqui já falando. Eu estou aqui no portal da PUC. Eu queria saber se vocês têm alguma possibilidade de vocês, nessa lista dos professores permanentes, se há algum lugar onde especifica qual é a linha de cada um dos professores. Eu já fiz uma pesquisa no Lattes de cada um, assim, de alguns, na verdade. Acho que já dá para ter uma ideia, mas eu não vi no site algum lugar que direciona já essa informação. Se tivesse, seria bem legal. É isso. Então, querido, obrigado, Pedro, pela questão. Tem ali no mesmo site, tem os professores, tem os grupos de pesquisa, grupos e linhas de pesquisa. Ali tu vais ver todas as linhas de pesquisa vinculadas às grandes linhas, né? E outro lugar que tu pode ver também é na grade de horários atual. Claro, cada semestre tem professor que às vezes é professor aqui
e da teologia e da história. Então, um semestre dá o seminário aqui, outro semestre dá no PPG da teologia. O professor Roberto faz assim, por exemplo. Então, professores alternam, ou aqui na letras, né? Pode acontecer. Mas se tu deres uma olhada ali, informações, tem um dos itens à esquerda ali do nosso site, ali do PPG Filosofia, mestrado e doutorado, tem assim, informações importantes, ou informações, clicas ali e tem a grade de horários. Na grade de horários tu vai ter uma ideia geral do seminário, do que está sendo dado. E aí tu vais ver, ali dá para ter um flash mais rápido, objetivo, nesse semestre, o que cada professor está trabalhando. Certo, eu vou fazer isso, então. Tá? Qualquer coisa, podem mandar e-mail para mim, tá, pessoal? Qualquer dúvida nesse sentido. Meu e-mail é simples, é fabio, sem acento, ponto, castro, arroba, pucrs.br. Fabio.castro, arroba, pucrs.br. Podem mandar, tentem fazer esse caminho, né? Tenta, né, Pedro, por esse caminho, mas se não conseguir, né, ou tiver alguma dificuldade, eu sei que o site tem um monte de coisas ali e tal, mas me manda que, né, um e-mail, enviem e-mail, ou qualquer outra dúvida, estou disponível, tá, pessoal? Então a gente vai conversando por aí também, sem problema algum, tá? Muito bem. O Gilberto se apresentou pelo chat, ele é de São Luís do Maranhão, ele é formado em filosofia pela UEMA e especialista em ciência da religião e psicanalista. Muito bem, seja bem-vindo, esperamos tê-lo conosco em nosso Minter. Alguém mais gostaria de se apresentar? Dizer o nome e a cidade onde fala? O David. De Emanuel, sou de Barra do Pau do Maranhão. Estou concluindo agora a filosofia pela UNITABO, Centro Universitário Brasileiro. Muito bem, seja bem-vindo. Uma alegria tê-lo conosco. Alguém mais gostaria de falar? Se apresentar? Me apresentar só para título de informação, né? O professor Hugo Pinheiro Costa, professor da FACMA, né, da Faculdade Católica do Maranhão. Estive aqui nos bastidores ajudando o padre Anderson também a assessorar aqui esse momento. E desde já dou as boas-vindas aí para todos que estão participando desse processo. Muito bem, obrigado, Hugo. O Edson? Alice? Bom, então nós concluímos aqui esta live, concluímos esta nossa apresentação, este primeiro contato, e estamos abertos para dialogar, para tirar dúvidas, para estreitar os laços, e esperamos tê-los conosco. Uma boa noite a todos, obrigado, professor Fábio, pela sua disponibilidade, gentileza. O vídeo, né? O Hugo está comunicando que o vídeo ficará à disposição em nosso canal do YouTube, o link para que as pessoas possam acessar esta live e também tomar conhecimento das informações que aqui foram repassadas. Uma boa noite a todos, um bom descanso, Deus nos abençoe. Obrigado, professor. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, até mais. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado, até mais.